Hoje, aos 59 anos, prefeito Carlos Alberto Ferreira guarda no cofre da Prefeitura de Santa Cruz do Monte uma pequena estátua de Nossa Senhora Aparecida que ele tentou remover da Praça Central há exatos 15 anos. A mesma estátua que causou o maior escândalo político-religioso da história da cidade e que, segundo dezenas de testemunhas, simplesmente se recusou a sair do lugar onde estava há mais de 80 anos. Mas voltemos ao ano de 2009, quando Carlos Alberto assumiu a prefeitura pela primeira vez. Empresário evangélico bem-sucedido, dono da maior construtora da região, ele havia sido eleito com uma plataforma que prometia modernizar e moralizar Santa Cruz do Monte. Para seus eleitores evangélicos, isso tinha um significado muito claro: acabar com o que chamavam de domínio católico na administração pública. Carlos Alberto era conhecido na cidade como um homem determinado, que não aceitava não como resposta. Havia construído seu império empresarial, demolindo obstáculos, comprando terrenos impossíveis, convencendo proprietários irredutíveis a vender suas propriedades. Na política, pretendia usar os mesmos métodos: força, dinheiro e determinação para conseguir o que queria. Desde a campanha eleitoral, ele deixava claro sua posição sobre a presença católica nos espaços públicos da cidade. Prometia remover símbolos sectários das repartições municipais, substituir feriados católicos por datas cívicas e, principalmente, transformar a Praça Central num espaço verdadeiramente público e laico. O alvo principal de sua ira era a estátua de Nossa Senhora Aparecida, que ficava bem no centro da Praça da Matriz, desde 1928. Uma obra de arte em pedra portuguesa, com mais de 2 metros de altura, doada pela família Monteiro, quando a cidade ainda se chamava Vila Santa Cruz. Para Carlos Alberto, aquela estátua era o símbolo máximo da contaminação católica do espaço público. Durante a campanha, ele repetia em todos os palanques: praça pública não é lugar de santo, é lugar do povo. E o povo de Santa Cruz do Monte não é só católico. A frase virou slogan entre seus apoiadores evangélicos, que chegaram a fazer camisetas com os dizeres "Praça do Povo, não do Papa". Logo na primeira semana de mandato, Carlos Alberto convocou uma reunião com seu secretariado. Na pauta, um item que ele considerava prioritário: Operação Limpeza, remoção de símbolos religiosos dos espaços públicos. Estava determinado a começar pela estátua da praça, que chamava de ídolo de pedra no coração da cidade. Seu secretário de obras, Joaquim Santos, homem experiente que trabalhava na prefeitura há mais de 20 anos, tentou alertar sobre as possíveis consequências políticas da medida. Prefeito, essa estátua está ali há mais de 80 anos. Vai dar polêmica danada. Carlos Alberto respondeu com a arrogância que marcava suas decisões: polêmica é comigo mesmo. Quem não gostou, que vote em outro na próxima eleição. A justificativa técnica que ele criou era aparentemente sólida. A estátua atrapalhava o projeto de revitalização da praça, que incluía um novo chafariz, playground moderno e área de exercícios para a terceira idade. Segundo o projeto arquitetônico encomendado por ele, a estátua ficava bem onde seria construído o novo centro de convivência da cidade. Ele mandou publicar no Diário Oficial um decreto municipal determinando a relocação temporária do monumento religioso da Praça Central para local a ser definido pela Secretaria de Cultura. Era sua forma elegante de dizer que ia tirar Nossa Senhora dali e decidir depois onde colocar, se é que ia colocar em algum lugar. Pastor Valdecir, da Igreja Assembleia Pentecostal, onde Carlos Alberto congregava, apoiou publicamente a medida durante o culto de domingo. Nosso prefeito está fazendo a coisa certa. Lugar de santo é na igreja, não na praça onde nossas crianças brincam. A congregation inteira aplaudiu de pé.
Mas Carlos Alberto não fazia ideia de que aquela estátua de pedra ia se tornar o maior desafio da sua carreira política. Que 3 empresas de demolição diferentes iam desistir do serviço. Que os equipamentos mais potentes da região iam falhar misteriosamente quando tentassem removê-la. E que em poucos meses ele mesmo ia descobrir que algumas coisas na vida não se resolvem com força, dinheiro ou decreto municipal. 3 dias após a publicação do decreto, Carlos Alberto deu início ao que ele chamou internamente de Operação Praça Limpa. Contratou a empresa Demolidora São Paulo, a mais conceituada da região, especializada em remoção de monumentos e obras de grande porte. O orçamento era salgado. R$ 15.000 só para tirar a estátua do pedestal e transportá-la para um depósito municipal. Mas o prefeito estava disposto a pagar qualquer preço. Na segunda-feira de manhã, uma multidão se aglomerou na praça para assistir à operação. De um lado, os evangélicos apoiadores do prefeito, ansiosos para ver o ídolo sendo removido. Do outro, os católicos da cidade, muitos com terços na mão, rezando baixinho para que algo impedisse a remoção da imagem que consideravam protetora da cidade. Seu secretário Joaquim acompanhava tudo com nervosismo crescente. Conhecia a mentalidade da população local e sabia que aquela medida podia ter consequências políticas graves. Mas Carlos Alberto estava eufórico, andando de um lado para outro, supervisionando cada movimento dos operários. A primeira tentativa foi com cordas e alavancas. 5 homens fortes tentaram mover a estátua do pedestal usando técnicas tradicionais de remoção. Puxaram, empurraram, fizeram força coordenada. Nada. A estátua parecia colada no pedestal, como se pesasse toneladas a mais do que indicava sua estrutura de pedra. O encarregado da obra, seu Manuel, homem experiente de 55 anos, que já tinha removido dezenas de monumentos, ficou intrigado. Prefeito, isso é esquisito. Por ela ter esse tamanho e esse material, devia sair fácil. Mas parece que tem cola forte embaixo. Carlos Alberto respondeu impaciente. Então usa equipamento maior. Eu não contratei vocês para fazer força com a mão. Trouxeram um guincho hidráulico, daqueles usados para içar vigas de construção. Amarraram cabos de aço na estátua, acionaram a máquina. O equipamento fez um barulho ensurdecedor. Os cabos ficaram esticados ao máximo, mas a imagem não se mexeu nem 1 centímetro. O guincho começou a fazer fumaça pelo esforço excessivo e teve que ser desligado. A multidão católica começou a murmurar entre si. Alguns falavam em sinal de Deus, outros diziam que Nossa Senhora não queria sair dali. Carlos Alberto, vendo que a situação estava fugindo do controle, mandou dispersar o público. Isso aqui não é show, é serviço público. Quem não tem nada para fazer que vá trabalhar. Na tarde do mesmo dia, trouxeram um equipamento ainda mais potente. Uma retroescavadeira com braço articulado capaz de levantar 5 toneladas. O operador, experiente, posicionou a máquina, ajustou os cabos, acionou o sistema hidráulico na potência máxima. O resultado foi o mesmo, nada. A estátua permanecia inamovível. Pior ainda, na segunda tentativa com a retroescavadeira, o cabo de aço se partiu com um estalo seco, quase atingindo alguns curiosos que ainda estavam por perto. O operador desceu da máquina balançando a cabeça. Em 20 anos de profissão, nunca vi nada igual. Essa pedra está grudada aí de um jeito que não é normal. Carlos Alberto estava começando a ficar nervoso, mas não admitia derrota. Demitiu a Demolidora São Paulo e contratou a construtora Alicerce de uma cidade vizinha, famosa por derrubar edifícios inteiros. Pagou R$ 25.000 para que trouxessem equipamentos industriais pesados. Martelete pneumático, serra diamantada, até um mini-trator. O encarregado da nova empresa, seu José Carlos, foi direto ao ponto. Tentou quebrar a ligação entre a estátua e o pedestal, usando o martelete pneumático.
O barulho era infernal, faíscas voavam para todo lado, mas a pedra resistia como se fosse feita de material indestrutível. Depois de 2 horas de trabalho intenso, não conseguiram nem mesmo fazer um arranhão na base da imagem. A serra diamantada, que cortava concreto como se fosse manteiga, simplesmente não funcionava quando encostava na estátua. O disco travava, a máquina fazia barulho estranho, mas não conseguia cortar. Seu José Carlos, homem prático e sem muita religiosidade, começou a ficar desconfortável. Prefeito, tem alguma coisa estranha nessa pedra. Parece que ela tem vida própria. Carlos Alberto, cada vez mais irritado, gritava ordens contraditórias. Mandava usar mais força, trocar equipamento, chamar mais operários. Sua obsessão por remover a estátua estava se tornando patológica. Passava horas na praça supervisionando tentativas inúteis. Voltava para casa falando só disso. Não conseguia se concentrar em outras questões da prefeitura. Sua esposa, Marlene, começou a se preocupar com o estado mental do marido. Carlos, você está obcecado por essa estátua. Já gastou mais de 40 mil reais numa coisa que devia custar 5 mil. Por que não desiste e foca em outras prioridades? Ele respondia com agressividade crescente. Eu não desisto de nada. Essa estátua vai sair dali, nem que seja a última coisa que eu faça na vida. O caso começou a repercutir regionalmente. Jornais de cidades vizinhas mandaram repórteres para cobrir a guerra do prefeito contra a santa. A TV local fez uma reportagem que se tornou viral nas redes sociais. Prefeito evangélico gasta fortuna tentando remover imagem que não quer sair do lugar. Pastor Valdecir, inicialmente apoiador da medida, começou a ficar desconfortável com a repercussão negativa. Durante uma conversa reservada, sugeriu que Carlos Alberto reconsiderasse a estratégia. Irmão, talvez Deus esteja querendo te ensinar algo através dessa situação. Que tal pensar em outros projetos para a praça? A resposta foi explosiva. Pastor, ou o Senhor está comigo ou está contra mim. Não aceito fraqueza nem de pastor. Depois de 2 meses de tentativas infrutíferas, 3 empresas diferentes desistiram do serviço. Os operários começaram a se recusar a trabalhar na remoção, alegando que aquilo não era normal, que tinham medo de mexer com coisa de santo. Carlos Alberto chegou ao ponto de oferecer pagamento em dobro, mas não encontrava mais ninguém disposto a tentar. A pressão política aumentava diariamente. Vereadores da oposição protocolaram um pedido de investigação sobre os gastos excessivos com a Operação Anti-Santa. A imprensa local publicava diariamente charges e editoriais ironizando a situação. O prefeito que prometera modernizar a cidade tinha se tornado motivo de piada regional. Mas Carlos Alberto estava cego de orgulho e ódio. Não conseguia admitir derrota diante de uma simples estátua de pedra. Começou a cogitar métodos mais drásticos, explosivos, tratores de grande porte, até mesmo demolir toda a praça e reconstruir do zero. Sua obsessão tinha se transformado numa guerra pessoal contra Nossa Senhora Aparecida. Ele não sabia que muito em breve descobriria que existem forças na vida que não se dobram diante de poder político ou dinheiro, e que sua própria família ia pagar o preço da sua teimosia. A obsessão de Carlos Alberto pela remoção da estátua estava consumindo não apenas os cofres municipais, mas também sua sanidade mental e a harmonia familiar. 3 meses após o início da Operação Praça Limpa, ele já havia gasto mais de 80 mil reais do dinheiro público em tentativas fracassadas, e sua reputação política estava em frangalhos. Foi nesse contexto de crescente pressão que aconteceu o evento que mudaria tudo. Era uma sexta-feira chuvosa de março, quando seu filho Rafael, de 16 anos, saiu de casa para encontrar os amigos no shopping da cidade vizinha. Um garoto responsável, bom aluno, que sempre avisava onde ia e respeitava os horários estabelecidos pelos pais.
Carlos Alberto estava no gabinete da prefeitura elaborando seu plano mais audacioso até então: contratar uma empresa de demolições de São Paulo, especializada em implosões controladas, para resolver de uma vez por todas o problema da praça. Quando o telefone tocou às 22h30, ele estava tão concentrado nos cálculos que quase não atendeu. Do outro lado da linha, uma voz que ele nunca esqueceria. Aqui é da Polícia Rodoviária. O senhor é pai do Rafael Ferreira? Houve um acidente grave na rodovia dos Bandeirantes. É melhor o senhor vir para o hospital regional imediatamente. O mundo de Carlos Alberto desabou naquele instante. No hospital, a cena era devastadora. Rafael estava na UTI, entubado com traumatismo craniano grave. O carro em que ele estava como passageiro tinha sido atingido por um caminhão desgovernado numa curva perigosa. O motorista, amigo da mesma idade, morreu na hora. Rafael sobreviveu, mas os médicos eram cautelosos sobre o prognóstico. Dr. Henrique, o neurocirurgião responsável, explicou a situação com a frieza técnica necessária. Sr. Carlos Alberto, seu filho sofreu lesões cerebrais sérias. Fizemos uma cirurgia de emergência para aliviar a pressão intracraniana, mas ainda é cedo para saber se haverá sequelas. Os próximos dias serão cruciais. Marlene desabou nos braços do marido. Pela primeira vez em meses, Carlos Alberto parou de pensar na maldita estátua da praça. Sua única preocupação era o filho ali na cama, lutando entre a vida e a morte, dependendo de aparelhos para respirar. Nos primeiros dias, a comunidade evangélica se mobilizou. Pastor Valdecir organizou vigílias de oração. Os membros da igreja se revezavam no hospital. Todos clamavam pela recuperação do rapaz. Carlos Alberto se agarrava nessas orações como um náufrago se agarra a uma tábua. Mas conforme os dias passavam sem melhora significativa, o desespero aumentava. Rafael continuava inconsciente. Os exames mostravam atividade cerebral mínima. Os médicos começavam a falar em preparar a família para diferentes cenários. A fé inabalável de Carlos Alberto começou a rachar. Foi no 5º dia de internação que algo inesperado aconteceu. Dona Maria José, uma senhora católica de 78 anos, que morava próximo à Praça Central, apareceu no hospital. Ela tinha sido uma das vozes mais ativas contra a remoção da estátua, organizara abaixo-assinados, participara de todas as manifestações pacíficas. Carlos Alberto, ao vê-la no corredor da UTI, sentiu uma mistura de constrangimento e irritação. Esperava que ela viesse cobrar, jogar na cara dele que aquele acidente era castigo divino pela perseguição à Nossa Senhora. Mas Dona Maria José surpreendeu completamente. "Prefeito", disse ela com voz suave, "vim aqui para dizer que estou rezando pelo seu menino. Não importa as diferenças que temos, nenhum pai merece passar por isso." E tirou da bolsa um pequeno terço, colocou nas mãos trêmulas de Marlene. "Se a senhora quiser, pode rezar com ele. Nossa Senhora é mãe, ela entende a dor de quem tem filho sofrendo." Marlene, que sempre apoiara o marido na cruzada anticatólica, olhou para aquele terço como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Carlos Alberto quis protestar, quis dizer que não precisavam daquilo, mas as palavras não saíram. Pela primeira vez, sua arrogância cedeu lugar ao desespero de pai. Dona Maria José visitava o hospital todos os dias. Não fazia proselitismo, não pregava, não cobrava nada. Apenas se sentava ali, rezava baixinho, oferecia um ombro amigo para Marlene chorar. Sua presença silenciosa era mais poderosa que qualquer discurso. No 10º dia, quando os médicos começaram a falar em decisões difíceis e qualidade de vida, Carlos Alberto teve um colapso emocional. Saiu do hospital correndo, dirigiu sem destino, acabou parando justamente na Praça Central, diante da estátua que tanto odiava. Ali estava ela, impassível, resistente, exatamente onde sempre esteve.
Enquanto ele havia gastado fortunas tentando removê-la, enquanto havia transformado sua remoção numa questão de honra pessoal, seu filho estava morrendo no hospital. A ironia da situação o atingiu como um soco no estômago. Caiu de joelhos ali mesmo, na chuva fina que começava a cair, e pela primeira vez em 3 meses chorou de verdade. Não de raiva, não de frustração política, mas de dor paterna pura. E olhando para aquela imagem de pedra, fez algo que jamais imaginou que faria na vida. Se você existe mesmo, falou entre soluços. Se não é só pedra, como eu sempre disse, salva meu filho. Eu paro com tudo isso, deixo você em paz, nunca mais mexo com você. Só salva o Rafael, por favor. Era a oração mais sincera que havia feito em décadas. Voltou para o hospital encharcado, com os olhos vermelhos, transformado. Marlene percebeu imediatamente a mudança no marido. Ele se sentou ao lado da cama do filho, pegou a mão fria do rapaz e disse baixinho: "Filho, o papai errou. Errou muito, mas agora vai dar tudo certo." Naquela madrugada, pela primeira vez desde o acidente, Rafael mexeu os dedos. De manhã, abriu os olhos. À tarde, já respirava sem aparelhos. Em uma semana, estava acordado, lúcido, sem sequelas aparentes. Os médicos chamaram de recuperação extraordinária, de milagre médico. Carlos Alberto sabia que não era coincidência. Sabia que sua guerra particular contra Nossa Senhora Aparecida havia terminado. E que ele havia perdido, mas de uma forma que nunca imaginara. Perdendo, tinha ganhado seu filho de volta. A recuperação milagrosa de Rafael ecoou pela cidade inteira. Em poucos dias, a notícia se espalhou. O filho do prefeito que tentava remover Nossa Senhora havia sido salvo de um acidente grave. As pessoas começaram a conectar os pontos, a sussurrar sobre sinais divinos e intervenção da santa. Carlos Alberto, porém, estava longe de admitir publicamente qualquer ligação entre a recuperação do filho e sua oração desesperada na praça. Politicamente, reconhecer isso seria suicídio. Significaria admitir que havia perseguido injustamente os católicos, que havia desperdiçado dinheiro público numa cruzada pessoal, que havia estado errado durante todos esses meses. Mas internamente ele sabia. Cada vez que olhava para Rafael, saudável e sorridente, lembrava daquela noite chuvosa na praça, daquele momento de rendição total diante da estátua que tanto odiara. Pela primeira vez na vida adulta, Carlos Alberto estava experimentando algo que não conhecia: humildade forçada pelas circunstâncias. Dona Maria José continuava visitando a família, agora não mais como uma estranha solidária, mas como uma amiga verdadeira. Marlene havia desenvolvido um carinho genuíno pela senhora, e frequentemente as duas conversavam sobre fé, sobre maternidade, sobre as diferentes formas de amar a Deus. Uma tarde, quando estavam sozinhas na sala de casa, Marlene fez uma pergunta que vinha remoendo há dias. "Dona Maria, a senhora acha que Nossa Senhora realmente salvou o Rafael?" A resposta veio carregada de sabedoria simples: "Filha, eu não sei como Deus age. Só sei que mãe é mãe, seja no céu ou na terra. E mãe não gosta de ver filho sofrendo." Essa conversa mexeu profundamente com Marlene. Naquela noite, ela contou para Carlos Alberto sobre seus sentimentos, sobre como a experiência toda havia mudado sua perspectiva sobre a fé católica. "Carlos, eu acho que a gente estava errado. Não sobre Jesus, mas sobre essa guerra que você criou contra os católicos." Carlos Alberto ficou em silêncio por longos minutos. Parte dele queria manter a posição, defender seus princípios evangélicos, justificar sua campanha contra as superstições católicas. Mas outra parte, uma parte nova que havia nascido naquela noite chuvosa na praça, sabia que sua esposa estava certa. A pressão política, no entanto, continuava intensa. Os vereadores de oposição haviam protocolado uma CPI para investigar os gastos com a tentativa de remoção da estátua.
A imprensa local publicava diariamente artigos sobre o escândalo do monumento. Seus apoiadores evangélicos cobravam uma posição: ou ele continuava a luta, ou assumia a derrota. Foi num domingo de manhã, durante o culto na Igreja Assembleia Pentecostal, que tudo veio à tona. Pastor Valdecir, durante a pregação, fez um comentário que atingiu Carlos Alberto como uma flecha. Irmãos, quando Deus quer nos ensinar algo, Ele usa qualquer meio. Até mesmo nossos inimigos podem ser instrumentos da vontade divina. Aquela frase ecoou na mente de Carlos Alberto durante toda a semana. Até mesmo nossos inimigos podem ser instrumentos da vontade divina. Nossa Senhora havia sido sua inimiga, e talvez, justamente por isso, Deus a havia usado para salvá-lo da perda do filho e da própria arrogância. A transformação definitiva aconteceu numa quinta-feira à noite. Carlos Alberto estava no gabinete da prefeitura, olhando os projetos da nova praça que havia elaborado meses antes. Tudo parecia vazio agora, sem sentido. Sua guerra particular havia custado dinheiro público, desgaste político, quase a vida do filho. E para quê? Pegou o telefone e ligou para Joaquim, seu secretário de obras. Joaquim, cancela todos os projetos da Praça Central. Amanhã eu quero você providenciando a limpeza e restauração do monumento de Nossa Senhora. E quero que fique melhor do que estava antes. Joaquim, surpreso, perguntou se havia entendido corretamente. Carlos Alberto confirmou. Entendeu sim, e mais uma coisa. Quero que você organize uma cerimônia de reinauguração. Vou convidar toda a cidade. Na manhã seguinte, a notícia correu como pólvora. O prefeito, que havia gastado uma fortuna tentando remover Nossa Senhora, agora ordenara a restauração e embelezamento do monumento. Os católicos ficaram em êxtase, os evangélicos em choque, a imprensa em alvoroço. Pastor Valdecir marcou uma reunião urgente com Carlos Alberto. Irmão, preciso entender o que está acontecendo. Você está abandonando a fé evangélica? Está se convertendo ao catolicismo? A resposta foi cuidadosa, mas definitiva. Pastor, não estou abandonando Jesus. Estou apenas parando de perseguir quem também ama Jesus de forma diferente. A cerimônia de reinauguração do monumento aconteceu num sábado ensolarado de maio. Carlos Alberto havia contratado uma empresa de paisagismo para criar um jardim ao redor da estátua, instalar a nova iluminação, colocar bancos para que as pessoas pudessem sentar e contemplar. O investimento foi de R$50 mil, quase o mesmo que havia gasto tentando remover a imagem. Centenas de pessoas compareceram. Católicos, evangélicos, pessoas sem religião definida, todos curiosos para entender a reviravolta do prefeito. Quando chegou sua hora de falar, Carlos Alberto subiu no pequeno palanque com as mãos tremendo. Meus concidadãos, começou ele. Venho aqui para pedir perdão. Nos últimos meses usei meu cargo para perseguir uma parte da nossa população por causa de diferenças religiosas. Gastei dinheiro público numa guerra pessoal que não deveria ter acontecido. E quase perdi o que mais amo na vida por causa da minha teimosia. Contou sobre o acidente de Rafael, sobre a solidariedade de Dona Maria José, sobre como havia descoberto que mãe é mãe, seja no céu ou na terra. Não estou me tornando católico, esclareceu, mas estou aprendendo que Deus é maior que nossas divisões religiosas. O silêncio da multidão se transformou em aplausos calorosos. Dona Maria José, que estava na primeira fila, chorava de emoção. Rafael, já completamente recuperado, estava ao lado do pai, orgulhoso da coragem paterna. Naquele dia, Carlos Alberto não apenas restaurou um monumento de pedra, restaurou a paz religiosa da cidade, a credibilidade política da sua gestão e, principalmente, a humildade perdida da sua alma. Hoje, 15 anos depois daqueles eventos tumultuados, Carlos Alberto Ferreira está em seu terceiro mandato como prefeito de Santa Cruz do Monte. Foi reeleito 2 vezes com margens expressivas de votos
incluindo o apoio maciço da comunidade católica que antes o via como perseguidor. A Praça Central se tornou um dos cartões postais da cidade, e a estátua de Nossa Senhora Aparecida, que ele tentou remover, é hoje protegida como patrimônio histórico municipal. A transformação não foi apenas política, foi profundamente pessoal. Carlos Alberto desenvolveu uma relação respeitosa com todas as denominações religiosas da cidade. Participa das festas católicas como convidado de honra, frequenta eventos evangélicos como membro ativo e criou um calendário oficial que contempla celebrações de diferentes tradições cristãs. Sua gestão se tornou modelo de convivência interreligiosa. A prefeitura possui um conselho ecumênico, formado por líderes de diferentes igrejas, que se reúne mensalmente para discutir questões de interesse comum da cidade. Aprendi que administrar uma cidade significa cuidar de todos os cidadãos, independente de como eles oram, costuma dizer em suas palestras sobre gestão pública. Dona Maria José, hoje com 93 anos, se tornou uma das pessoas mais próximas da família Ferreira. Rafael, que hoje é formado em engenharia, considera ela uma segunda avó. Marlene desenvolveu uma devoção particular à Nossa Senhora, sem abandonar sua igreja evangélica, mas incluindo orações marianas em seu repertório pessoal de fé. A estátua que não queria sair do lugar se tornou destino de peregrinações regionais. Pessoas de cidades vizinhas vêm visitar o monumento que resistiu à remoção, e muitos relatam graças alcançadas após orações feitas ali. Carlos Alberto instalou uma placa explicativa contando a história da resistência da imagem, incluindo sua própria conversão de perseguidor a protetor. Muita gente me pergunta se eu acredito mesmo que a estátua não saía porque Nossa Senhora não queria, reflete Carlos Alberto hoje. Eu respondo que não sei explicar tecnicamente por que aquela pedra resistiu a equipamentos que movem prédios inteiros. Só sei que essa resistência mudou minha vida e a vida da minha cidade para melhor. O ex-adversário se tornou guardião. Todos os anos, no dia 12 de outubro, Carlos Alberto organiza pessoalmente a festa de Nossa Senhora Aparecida na praça. Cuida da decoração, da segurança, da limpeza. É minha forma de agradecer por ter aprendido que algumas batalhas na vida não devem ser travadas, mas abraçadas. A pequena estátua que Carlos Alberto guarda no cofre da prefeitura não é a da praça. Essa continua inamovível em seu pedestal original. É uma réplica em miniatura que ele mandou fazer para si mesmo, como lembrança permanente de que força política tem limite, mas fé não tem. Uma lembrança de que, às vezes, perder uma guerra é a única forma de ganhar a paz. Se você conhece alguém que usa sua posição de autoridade para perseguir a fé alheia, compartilhe esta história. Às vezes, quem mais ataca é quem mais precisa ser tocado pelo amor. Dr. Carlos Alberto descobriu que Nossa Senhora não era sua inimiga. Era uma mãe esperando pacientemente que ele parasse de lutar contra o amor. Que algumas vitórias só vêm quando aprendemos a perder com dignidade. Deixe nos comentários. Você já teve que pedir perdão por ter julgado alguém pela religião? Ou conhece algum caso parecido com este? Inscreva-se no canal para mais relatos de conversão e fé. E lembre-se, poder político passa, mas misericórdia divina permanece para sempre. Nossa Senhora Aparecida, que resistiu à força humana, amoleça os corações duros e una os cristãos do Brasil.